Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Renan 12. Eu sou o Renan e hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Hoje é dia 15 de agosto, também conhecido como sexta-feira, e amanhã começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Fluminense joga no Maracanã contra o Fortaleza. Vamos dar uma olhada junto aqui como foi o primeiro turno do Fluminense? Eu tenho uma opinião que, sei lá, vê se você vem comigo. Galera, o primeiro turno do Fluminense, ele particularmente é decepcionante, na minha opinião. Se a gente considerar somente o Campeonato Brasileiro, esquece as Copas. Esquece a Copa do Brasil, esquece Sul-Americana, esquece a Copa do Mundo. O foco aqui nesse vídeo é o Campeonato Brasileiro. Pensando em Campeonato Brasileiro, é decepcionante. O Fluminense, nesse momento, está na nona colocação do Brasileiro. Tudo bem, tem 2 jogos a menos, mas é impossível cravar que o Fluminense vai ganhar do Mirassol ou do Ceará. Então o Fluminense é literalmente um time de meio de tabela. Tem 17 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. São números de um time de meio de tabela. O Fluminense teve altos e baixos nesse primeiro turno brasileiro. O Fluminense começou perdendo para o Fortaleza 2-0 o jogo lá no Castelão. Se não me engano, era o Mano Menezes naquela época, o técnico do Fluminense. E depois, para não falar nada errado, deixa eu abrir aqui. O Fluminense ganhou do Red Bull, ganhou do Santos, que é aquele jogo que o Samuel Xavier entra na cabeça do Neymar, muito engraçado esse jogo. Depois o Fluminense ganha do Corinthians também, fora de casa, aquele jogo que o René... Esse jogo é muito bom, o René toma a fórmula mágica da paz ali, uma pílula muito estranha, acerta um chutaço de direita, e o Fluminense vence aquele jogo do Corinthians 2-0. E depois disso empata com vitória em casa. Para mim, na minha opinião, essa é a primeira decepção do Fluminense no primeiro turno, perder ponto em casa para times que a gente sabe que todo ano briga do meio de tabela para baixo. O time Vitória não é um time que tem força, tem expressão, principalmente fora de casa. E a gente encheu de pontuar contra o Vitória em casa. Lembrando, galera, que nessa época do primeiro turno, voltando aí, sei lá, talvez 3, 4 meses, o planejamento do Fluminense já era conhecido, pelo menos internamente, creio eu, que o Fluminense iria para a Copa do Mundo, isso era óbvio, que o Fluminense jogaria a Copa Sul-Americana, jogaria a Copa do Brasil. Então, eu gosto de acreditar, né, que o foco do Fluminense nesse primeiro turno até a pausa da Copa era fazer gordura. Quanto mais gordura o Fluminense pudesse fazer até ir para a Copa, é melhor. Tanto que eu lembro que o Renato, antes de viajar, numa das últimas coletivas ali, antes de ir para a Copa do Mundo pelo Brasileiro, ele fala que o presidente tinha dado como objetivo, algo bem parecido com isso, do Fluminense não ficar muito longe do grupo de cima. Tanto que, se eu não me engano, o Fluminense, quando vem o Mundial, ele está ali entre os 6, 7 primeiros. Então, beleza, o Fluminense conseguiu isso de certa forma, mas logo após esse jogo contra o Vitória, tem uma coisa que aconteceu que, como torcedor, é muito agressivo para mim. O Fluminense perde o Botafogo de novo. Um jogo 2-0 Botafogo. Cara, eu tava dando aqui uma olhada, deixa eu só abrir aqui para eu falar a informação precisa. Eu não quero errar essa informação porque ela é realmente muito importante. O Fluminense contra o Botafogo, galera, nos últimos 12 jogos. Geralmente quando eu pego o recorte, eu pego de 6 jogos, que eu acho que é um pouco justo. Geralmente 3 jogos em casa, 3 jogos fora. Mas se eu pegar os últimos 12 jogos, são 2 vitórias do Fluminense, sendo que essas 2 em 2022. De 2022 até agora, o Fluminense tem um empate e o resto é derrota. Isso é absurdo. São 6, 7, 8 derrotas seguidas. São 8 derrotas seguidas para o Botafogo. Porra, não dá. Não tem como. Isso pra mim é o que torna o primeiro turno do Fluminense... A palavra que eu vou usar é decepcionante, mas é compreensível. Eu compreendo pelo ano do Fluminense em relação às Copas, em relação às disputas que têm sendo feitas. O Fluminense foi muito longe na Copa do Mundo, o Fluminense está longe da Copa do Brasil e está longe também da Sul-Americana. Mas, cara, clássico, ainda mais com o retrospecto desse, isso não pode acontecer na história de um clube. Ter tanta derrota para um rival local, assim, isso não existe. Então, quando o Fluminense perdeu o Botafogo de novo, para mim, eu falei, cara, que loucura. Isso vai acabar quando?
Essa pra mim é meio que a segunda, é o segundo dedo podre do Fluminense nesse primeiro turno. Primeiro, perder ponto pro Vitória em casa, isso não existe. E o segundo é perder o Botafogo. Daí o Fluminense meio que recupera, faz uns jogos bons ali, ganha do Sport, perde pro Galo fora, depois ganha, empata com o Juventude, ganha do Vasco, tudo bem, o Vasco já não é mais lá essas coisas, ganha do Internacional fora. Depois tem a pausa do Mundial. Cara, na volta do Mundial é algo desesperador. O Fluminense volta do Mundial, perdendo pro Cruzeiro, em casa, no Maracanã. Perde pro Flamengo, cara, é outra... Isso aí é o terceiro... É o terceiro... Nossa. Perder clássico é sempre ruim, mas vamos lá, vamos ver o retrospecto do Flamengo e Fluminense. Se a gente pegar os últimos 12 jogos, galera, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas, 5 empates e 1 vitória do Fluminense. Olha o desempenho do Fluminense em clássico. Olha que loucura, né? Ao mesmo tempo que eu estou tentando analisar o primeiro turno do Fluminense, eu estou isolando que é Brasileirão, beleza, mas eu estou considerando as Copas. Eu compreendo que é difícil você jogar todas essas competições juntas. O planejamento foi mal feito. Mas tudo bem, mesmo no planejamento bem feito, você vê times que têm mais dinheiro, enfim, o Palmeiras, o Flamengo, com tantas disputas ao mesmo tempo, é normal oscilar aqui e ali. Mas, cara, o Fluminense, ele tem um retrospecto ridículo em clássicos, cara. Isso não tem a ver muito com Copas, enfim, tem a ver, acho, com foco ali de jogar um clássico, entrar para ganhar, entrar com sangue no olho. Acho que faltou muito isso no Fluminense. Então, só para retomar o raciocínio, como eu também entendo que o Fluminense teve as Copas e meio que priorizou as Copas, eu entendo, abre aspas, o lado do clube como planejamento, cara, o clube, abre aspas, tem que entender o lado do torcedor, que, cara, são 12 jogos, uma vitória, isso não existe, contra o maior rival. Contra o Botafogo, que não é nem o maior rival do Fluminense, mas é um rival direto. Cara, são os últimos 8 jogos são 7 derrotas, são 7 porradas e um empate. Em 2022. Então, cara, isso chega a beirar o ridículo. É meio que inadmissível. Então, o Fluminense voltando, perde pro Flamengo, aí perde o Palmeiras em casa, porra, perde pro São Paulo um jogo terrível no Morumbi. E volta a pontuar agora, 2 semanas atrás contra o Grêmio, empata contra o Bahia na última rodada agora, que foi 3-3 o jogo. Então, galera, assim, de novo, o Campeonato Brasileiro do Fluminense no primeiro turno, ele é compreensível e decepcionante. É decepcionante porque tem esses 3 banhos de água fria, esses 3 baldes de gelo que a gente recebe. O do Vitória até tira um pouco, mas, pô, perder 2 clássicos é terrível. É terrível, tem todo o retrospecto, tem toda essa história sendo construída ao redor disso. E ao mesmo tempo é compreensível pela performance do time no ano. O Fluminense está fazendo um ano bom, o Fluminense tá bem nas Copas, foi bem na Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que o planejamento do ano do Fluminense tem muitas falhas, tem acertos, mas tem muitas falhas, principalmente na montagem do elenco. Você vê o Fluminense rodando bastante o time no Campeonato Brasileiro e, cara, é nítido, o Fluminense não tem jogador bom para entrar no segundo tempo. Quem entra, o time baixa de produção, o time baixa de performance. Por quê? O planejamento foi mal feito. As peças que tem no Fluminense, cara, desculpa, o Fluminense contratou mal, não contratou. É complicado, o Fluminense não tem muito poderio, o Fluminense não tem gordura mais no Campeonato Brasileiro para poder disputar as Copas. E o que vai acontecer quando chegar, então, ali... Talvez nas quartas de final de Copa do Brasil, numa semi de Sula. Como é que vai ficar? Vai abandonar o brasileiro? Como é que vai ser o segundo turno do Fluminense no brasileiro? É complicado, galera. O Fluminense amanhã joga contra o Fortaleza. Vou elaborar mais sobre esse jogo amanhã no vídeo de pré-jogo, mas o Fluminense tem que parar de perder esses pontos em casa. O Fluminense precisa ganhar esses pontos em casa para poder ter um pouco mais de segurança numa fase de mata-mata, uma fase mais agressiva ali de finais de Copa. O Fluminense não vai, tendo, talvez na quarta-feira, uma semifinal de Sul-Americano, não vai jogar no sábado ou no domingo com o time titular no Brasileiro. Enfim, capaz de jogar o Sub-20 do Fluminense. Entendeu? Então, o Fluminense, para fechar o resumo, o Fluminense, eu acho que ele fez pouca gordura no primeiro turno. O Fluminense, eu acho que ele está literalmente olhando para baixo e para cima. É aquela velha história, o copo meio vazio e meio cheio. Mas, cara, uma derrota aí, esses 2 jogos que estão faltando pra gente, se a gente empata um e perde o outro, a gente olha pra baixo.
É simples assim. A gente passa a olhar para baixo. O Fluminense desgarra muito do grupo de cima. Então, galera, tem que ter atenção. Eu acho que o primeiro turno foi ruim, foi bem mediano. Mas enfim, de novo, é compreensível. Galera, dá aquela moral, deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu moro em Amsterdã, acho que alguns de vocês já sabem, eu já devo ter falado em outros vídeos. São 10h30 da noite, eu estou num lugar diferente, estou na sala da minha casa, meu filho está dormindo no quarto, que geralmente eu gravo conteúdo. Tô até falando baixinho aqui para não acordar ele. Então dá aquela força aí, deixa aquele like, vai ajudar bastante o canal aqui. Tamo junto, até amanhã, tem pré-jogo Fluminense Fortaleza. Vamos que vamos. Valeu!